Gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu faço quando eu quero ler um texto assim de uma maneira bem profunda. Sabe aqueles textos que ou são muito difíceis e você sente que uma leitura assim superficial, que geralmente a gente faz, não é o suficiente, ou aquele texto que você tá estudando muito pra uma prova, que vai ser muito base na sua pesquisa, enfim, pra uma prova de mestrado, de seleção, por exemplo. Todos esses momentos que a gente precisa entrar mais num texto, eu gosto de usar essa técnica que se chama leitura ativa. E qual é a diferença, né? Leitura ativa é justamente em que é como se você fizesse parte daquele texto também. Você conversa com aquele texto e você vai construindo o sentido da medida que você lê. Não é simplesmente uma leitura passiva que você vai estar olhando pro texto e lendo e às vezes só marcando ali com marca-texto uma coisa ou outra. É uma coisa que você mexe muito mais com o texto e isso faz com que você se aproprie muito melhor dele. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês direitinho como eu faço geralmente. Vou pegar um texto aqui que eu tô usando na minha revisão. Nunca li esse texto, eu vou mostrar passo a passo do que eu faço. E esse vídeo está sendo patrocinado pelo PDF Element, que é um programa de edição de PDF super completo, inclusive. Vou mostrar uma das funções, né, que é essa questão de anotação e de leitura de texto, mas ele tem como combinar PDF, enfim, tem uma série de coisas. Então esse vídeo, né, muito obrigada, o PDF Element tá patrocinando ele, mas essa é uma técnica que você pode aplicar também até à mão, né, você lê textos à mão e tal, você pode aplicar essa técnica em outros formatos também. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês baixarem, e a versão gratuita do programa não tem tempo de expiração, então vocês podem testar quanto vocês quiserem, só tem algumas limitações em relação às funções, tá? E aí se vocês gostarem, vocês podem adquirir também, eu vou deixar tudo aqui, as informações no box, tá bom? Então agora eu vou filmar a tela do computador e vou narrando pra vocês, porque vai ficar mais fácil de vocês verem direitinho como é que funciona. Bom, gente, essa daqui é a carinha primeira, assim, que você vê quando baixa, né, o programa, todo em português, então, enfim, podem ficar tranquilos também em relação a isso. E aqui basicamente eu já coloquei, né, o texto que eu vou trabalhar, mas é só apertar aqui, abrir arquivo, procurar e abrir o texto aqui, tá bom? E aí, como eu disse pra vocês, esse é um programa muito completo pra você trabalhar com texto em PDFs, então na questão da criação de PDF, conversão, combinar, mesclar, enfim, tem várias possibilidades aqui. Eu vou apertar aqui nesse texto, né, que eu vou abrir. Pronto. É esse texto aqui que eu vou trabalhar hoje. Ó, YouTubers Mirins na Rede. Produção cultural online da infância na contemporaneidade. Pra quem não sabe, eu faço mestrado em educação na PUC-Rio e eu tô trabalhando justamente com a temática das crianças, a relação das crianças com o YouTube, na verdade, com os conteúdos que elas assistem. E querendo ou não, acabo caindo na temática de YouTubers mirins, que não é meu foco, mas, de fato, eu preciso saber o que é, enfim, conhecer certinho, né? Então eu vou ler esse texto aqui, ele tem 17 páginas, eu nunca li ele antes, tá? E aí o que acontece? Antes de eu, de fato, fazer a leitura ativa desse texto, a coisa que eu mais gosto de fazer, primeiro, assim que eu pego um texto que eu sei que vai me tomar um pouquinho mais de tempo e tal, que eu quero trabalhar bem nele, é dar uma lida por cima. Então, é basicamente passar o olho, assim, no texto, dando uma lida no resumo. O resumo é uma coisa que eu sempre trabalho bem, assim, mas, enfim, as palavras-chave e tal. Ver quem são os autores, né? Quem são as pessoas aqui, da onde é esse texto. Aqui, por exemplo, é um texto de algum congresso, né, algum encontro. Redes educativas, desafios atuais da cybercultura, lá de Aracaju, de 2019. Dá uma contextualizada no texto, isso é muito importante, tá? E aí, assim, depois de dar essa primeira lida, de dar essa olhada de o que o texto fala, quais são os tópicos, se é uma pesquisa empírica, se não é, essas coisas básicas pra gente começar, né, realmente a entender melhor o texto, eu vou apresentar aqui pra vocês mais ou menos como é que funciona o programa, tá? Como eu disse, aqui tem várias possibilidades, a questão da visualização, aqui da conversão desse PDF, né, da edição. Então, por exemplo, se eu aperto aqui, eu consigo editar, tipo, tudo do PDF, consigo escrever coisas aqui no meio e tal. É um ótimo programa pra você editar os PDFs e criar PDFs também. Mas o que a gente vai trabalhar hoje é com essa parte aqui de anotações, tá? No caso, eu não quero ficar editando o PDF, vou deixar aqui nesse cursor mesmo. Aqui a parte de anotações, ela é muito completa, porque ela tem todas as possibilidades de você usar no texto. Não é simplesmente usar um marca-texto e pronto. Você pode sublinhar, você pode riscar, você pode colocar formas, né, formatos. Sempre quando você aperta em cima de um objeto, aqui do lado direito, aparecem as propriedades, então você pode mudar a cor. E aí tem 30 milhões de tipos de cores diferentes, o preenchimento, enfim, você pode realmente brincar muito com o texto, né, que é a opacidade e tal. Você pode explorar da forma que você preferir. Isso é a coisa que eu mais gosto desse programa, porque ele te dá uma liberdade muito grande pra isso, tá?
Mas ok, claro, o que é leitura ativa? Então, agora a gente vai, depois que eu apresentei brevemente como é que a gente vai fazer, agora a gente vai de fato começar a leitura, tá? Então eu vou basicamente ler primeiro esse resumo aqui, e aí já vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar nesse resumo. Aqui, por exemplo, eu li esse parágrafo, usei essa função aqui de marca-texto normal, destaquei as duas coisas que mais importam pra mim. Essa primeira frase me mostra muito o que o texto tá entendendo como, basicamente, criança, infância, né? Que elas produzem, criam, mostram o cotidiano delas, suas brincadeiras e compartilham com pares, ou seja, com outras crianças. E aqui eu sublinhei o objetivo principal do texto. Então, sempre quando eu tô lendo, a primeira coisa que eu faço é isso, é usar um marca-texto para destacar as frases que eu quero. E vocês viram que é só apertar em cima e vir aqui nessa setinha da direita que você pode escolher a cor que você quiser, tá? Eu coloquei esse laranjinha pra ser minha cor padrão, e sempre que eu quiser mudar de cor, eu venho aqui e mudo de cor. Então isso daí também é tranquilo de fazer. E aí depois de eu marcar essas partes principais, eu vou justamente trabalhar essas duas frases que eu marquei. E aí, então, vai muito da preferência de vocês. Vocês podem apertar em cima do que vocês marcaram duas vezes e escreverem o que isso significa. Então, no meu caso, é valorização da cultura infantil, né? Vou copiar e colar aqui pra não ter que ficar escrevendo isso 1000 vezes. Ó, escrevi isso daqui. Toda vez que eu for passar o mouse aqui em cima, ele vai me falar o que esse parágrafo significa, tá? Esse parágrafo não, essa frase. Mas tem outra coisa que eu gosto mais do que isso, que é você escrever, de fato, aqui do lado isso. Então eu vou apertar aqui e vou escrever. Valorização da cultura infantil. Porque eu prefiro, eu acho que fica mais claro assim quando tá escrito do lado do texto do que quando tá só numa notinha de passar o dedo, tá? De passar o mouse em cima. Então aqui da mesma forma você pode apertar aqui do lado, escolher a cor que você quiser. Eu gosto de selecionar uma coisa mais assim, mais neutra, né? Tem como escolher a fonte aqui também, que vocês vão gostar mais e tal. Isso é tudo muito personalizável, então isso vai muito da preferência de vocês mesmo. Ó, esse daqui, por exemplo, é uma que eu gosto bastante. E aí eu gosto de fazer muito nesse esquema, de ficar escrevendo aqui do lado as coisas, enfim, que eu acho que aquele texto está dizendo. Aqui, por exemplo, eu posso também fazer setas, criar setas do jeito que eu quiser, sempre mudando a cor por aqui, como eu disse. Posso criar quadrado, círculo, todas essas informações. E uma coisa que eu amo também é essa parte aqui, ó, inserir texto explicativo. Então aqui, por exemplo, eu posso puxar uma caixinha para onde eu quiser, deixa eu colocar aqui mais ou menos, e escrever aqui, objetivo. E essa questão do design é muito legal, que eu posso deixar como eu quiser, tá vendo? Eu posso deixar onde fica melhor pra mim, eu posso formatar a fonte, o tamanho e tal. Isso é muito bom pra quem gosta de coisas bem visuais, né? Pode trabalhar bastante com isso, tá? Então, o que eu vou fazer agora, pra não ficar tão chato de vocês ficarem vendo tudo isso, é dar uma lida no texto, fazer alguma dessas minhas anotações, que eu preciso um pouco mais de concentração pra poder pensar direitinho e fazer. Depois eu volto e vou explicando pra vocês mais ou menos como é que eu fiz e o que eu fiz, tá bom? É importante lembrar que aqui em cima também tem lápis. Então, se por acaso você estiver trabalhando com computador touch, tiver caneta, um tablet e tal, ou com mouse mesmo, se você tiver bastante habilidade, você pode circular palavras, você pode fazer o que você quiser, mas lembre-se que tem essa opção também, então você pode fazer isso com essa opção também, não é problema nenhum, tá? Então, eu vou basicamente fazer isso nos próximos parágrafos e depois eu volto aqui pra conversar com vocês, tá bom? Gente, por exemplo, acabei de ler essa parte da introdução e aí passando aqui por cima pra vocês verem, estão vendo? O importante é vocês não se prenderem, quererem extrair, assim, claro que tem textos que tudo é importante, né? Mas assim,
cara, esse parágrafo não tá me dizendo nada pra minha pesquisa, não tá me acrescentando tanta coisa, é só uma mera introdução. Pra mim, eu não vou nem marcar, assim, eu não fico apegada em querer marcar tudo, sabe? Isso é importante pra mim. Outra coisa que eu fiz em termos técnicos aqui antes de começar foi vir aqui em arquivo, preferências, e aqui eu selecionei a fonte que eu queria usar padrão, tá vendo? Que é essa daqui, com essa cor e tal, porque toda vez que eu for escrever aqui do lado já fica com essa fonte, tá? Então essa é uma dica também pra vocês. E aí, por exemplo, o que eu fiz? Ignorei esse parágrafo. Aqui nesse parágrafo, por exemplo, eu tô usando, como vocês sabem, eu uso a técnica do color code, né? Aqui eu mudei um pouquinho as cores, enfim, pra ficar bonitinho também pro vídeo, mas basicamente laranja é a cor que eu tô usando base, assim, pra marcar as coisas importantes normais. Azul são alguns conceitos chaves e algumas coisas muito importantes pra minha pesquisa. E aqui eu usei esse azul mais clarinho também, que é pra falar de metodologia, tá? Que eu gosto de deixar separado também. Então, aqui basicamente nesse parágrafo eu coloquei aqui a função qual é a visão de tecnologia que esse texto está tendo, né, que é uma tecnologia para além da função técnica dela, ele está usando o conceito de TIC, que é o conceito que eu uso também, então por isso que eu circulei aqui essa parte. Tá usando as crianças, né, as pessoas, as relações como atores sociais, então esse é importante também ter noção de qual tipo de concepção que estão usando. E aqui uma coisa muito importante é que eles falaram justamente sobre as poucas pesquisas que tem, então um campo pouco explorado e com pouco protagonismo infantil. A minha pesquisa é justamente sobre isso, justamente tendo as crianças muito presentes nos dados. Então eu coloquei aqui, usar essa parte na justificativa, tá vendo? Já deixei tudo anotadinho aqui. Essa parte, por exemplo, que tá falando que considerar as crianças como atores sociais vislumbra uma desconstrução da visão da criança enquanto receptora passiva. Receptora passiva, isso aqui tem a ver com a teoria da recepção. Já puxei uma setinha, já coloquei aqui. E o importante é justamente isso, vocês conversarem com o texto, fazerem perguntas, colocarem pequenos resumos. Parece uma coisa boba, gente, mas eu juro que é muito diferente você ler um texto assim, realmente interpretando as informações e meio que fazendo resumos, né, de que aqueles parágrafos significam, do que você simplesmente ler de uma forma passiva. Então eu convido todo mundo que nunca testou ler um texto assim, ler e depois me contar também se achou que fez diferença, tá? Então agora eu vou simplesmente ler, não sei se eu vou terminar de ler o texto hoje, mas eu vou ler bastante do texto. Então agora de novo eu vou acelerar, né, o vídeo pra não ficar chato pra vocês, vou continuar marcando, lendo o texto dessa forma ativa, tá bom? E aí depois eu mostro se tiver alguma outra funcionalidade que eu usei diferente. Então vamos lá comigo continuar lendo esse texto.
gente, agora depois de um tempinho, né, consegui acabar o texto. Aqui nas considerações finais eu nem marquei nada, porque, enfim, basicamente não tem nada de novo, só realmente fecha o texto, né. Aqui, por exemplo, como vocês puderam ver, tá falando aqui 2 óticas. Aí aqui tem 1, 2, 3, eu não entendi nada, eu acho que foi um erro da pessoa que escreveu o texto, não sei. Não entendi, ou eu que não entendi essa parte, eu até marquei aqui. E aí eu fui fazendo isso, tá vendo? Eu só usei 2 cores de marca-texto, assim, no geral, né? E aquela terceira pra metodologia, mas que nesse texto nem tem muito dessa parte, porque é uma pesquisa mais teórica, né? E fui fazendo esses resuminhos do lado. Aqui também uma coisa que eu não mostrei pra vocês, tem essa função aqui de você destacar qualquer área que você quiser, tá vendo? Então ao invés de você poder destacar só seguindo a linha, você pode destacar um pedaço. Isso aqui é bom pra quando tem figura, né? Enfim, tem algumas outras formas no texto. Então aqui eu tenho que olhar depois desses canais que estão falando aqui. Aí marquei aqui pra eu lembrar de olhar. E eu fui fazendo isso, marcando de azul, que é essencial pra minha pesquisa, de laranja as coisas normais, e fazendo um resuminho aqui das partes mais complexas. Circulando, tá vendo? É uma coisa bem simples de fazer, bem básica. É claro que leva mais um tempinho, né? Mas leva menos tempo do que se fazer um resumo à parte, porque já fica aqui tudo no texto mesmo. Então é um jeito que eu gosto bastante de trabalhar. Eu espero que vocês tenham gostado, assim, de ver como é que funciona, né, na prática. E aí, assim, agora na hora de salvar, na hora de você trabalhar com esse texto depois, tem várias opções. Se você tiver com o PDF Element, né, você pode salvar e deixar o texto aqui quando você quiser consultar. Se você tiver com a versão paga, você também pode salvar como, né? E aí você escolhe da forma que você quer salvar. Na versão gratuita, ele vai ficar com uma marca d'água aqui, bem no meio do texto, assim, atrás, né? Vai ficar com a marca d'água do PDF Element, tá? E aí uma opção que vocês têm é a opção de imprimir, caso vocês queiram, né? Vocês podem imprimir o texto de vocês marcado, se for um texto muito importante. Isso daqui, por exemplo, não vai aparecer no impresso, né? Mas tudo que você anotou do lado de fora, assim, por isso eu gosto de trabalhar mais com esse método, você pode imprimir e tal, ou deixar salvo aqui mesmo pra você visualizar por aqui. Então isso daí vai da sua preferência, tá? E uma coisa legal também é que se você deixa aqui dentro do PDF Element, você aperta aqui nessa parte de anotações aqui do lado, você consegue aqui ter um resumo de todas as modificações que você fez no texto, tá vendo? Achar em qual texto aborda isso, eu aperto aqui e já vai direto pra cá. E aí quando você consegue pegar esses conceitos chaves, tudo por aqui de uma forma um pouco mais rápida também e mais fácil, tá? Então, enfim, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem do programa, de qualquer coisa assim, só deixar aqui nos comentários. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado de conhecer essa técnica, né, de leitura ativa. Me digam aqui se vocês já conheciam, né, como é que vocês fazem essa técnica. E lembrem, o link pra baixar vai estar aqui no meu box de informações, tá bom? Vocês baixando pelo meu link me ajuda muito, né, enfim, a mostrar pra empresa que vocês gostaram do trabalho que eu tô fazendo aqui. Então, muito obrigada por assistirem, um beijão pra vocês e até a próxima!